Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos um ponto novo, terminamos o conteúdo de provas, passamos o bimestre todo falando sobre as provas e hoje iniciamos o conteúdo da tutela provisória, que é um tema super legal, super importante, que teve muitas mudanças no Código de Processo Civil de 2015, nós vamos tratá-las todas aqui e eu peço a vocês muita atenção nos vídeos, que anotem as dúvidas, que tragam essas dúvidas para o nosso chat, para a nossa conversa no Collaborate, que leiam os textos que eu estou postando, os roteiros, porque é uma matéria densa, não é um ponto muito fácil, então eu espero que vocês tenham essa atenção e esse cuidado, principalmente em trazer, sim, todas as dúvidas que vocês tiverem para a gente poder discutir, tá? Vou passar aqui para vocês algumas questões gerais. Vamos começar hoje a tutela provisória, então hoje ainda é a parte inicial da tutela provisória, um pouquinho da tutela de urgência e amanhã iniciamos então o estudo da tutela antecipada, ok? O que é importante entender, né, pessoal? O Código de Processo Civil de 73 não tinha propriamente uma previsão ou previsões como aquelas que vieram depois, com uma reforma muito importante, que foi a reforma de 1994 do Código de Processo Civil. Quando nasceu, o CPC de 73 tinha previsão de tutela cautelar, e a tutela cautelar era utilizada para todas as situações de urgência. Ele tinha uma série de procedimentos cautelares em espécie também. Depois, na aula de cautelar, eu vou explicar melhor para vocês o que aconteceu com esses procedimentos, o que significa tudo isso, etc. Mas ele só trazia a previsão dessa tutela cautelar, que, como nós vamos ver na aula própria, né, de tutela cautelar, serve para conservação de algo, para conservação de um direito. Então, um exemplo para que vocês tenham uma noção, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de arresto. Para que serve o arresto? O arresto serve para que você consiga pegar o bem de alguém que deve alguma coisa antes da futura execução poder iniciar. Então, eu ainda não posso executar um determinado crédito, mas eu sei que aquela pessoa está vendendo todo o seu patrimônio. Eu consigo, então, uma medida cautelar para conservar esse patrimônio para lá na frente, quando eu iniciar a execução, eu garantir que eu vou ter de onde tirar valores para pagar o crédito que essa pessoa precisa me pagar, tá? É um exemplo clássico de uma cautelar. Isso já existia, tá? Porém, não havia uma forma de, nos processos, contornar um grande problema, que é o problema do tempo no processo. Hoje em dia, o tempo do processo está um pouquinho melhor, né? Se a gente pegar lá os relatórios do CNJ, nós vamos conseguir ver que o tempo melhorou, que não está demorando tanto assim, mas ainda assim demora, né? Antigamente, nessa época, quando essas reformas todas aconteceram, o processo demorava demais para tramitar, né? E isso colocava em risco, muitas vezes, os direitos em discussão. O processo demorava, só lá no final a parte ia conseguir ter aquele direito que ela buscava defender por meio daquela demanda, e enquanto isso, esse direito poderia perecer. Ela poderia, inclusive, depois perder esse direito, poderia perder inclusive a ação, poderia perder inclusive o sentido, né? Por conta disso, é que lá em 94, o legislador, preocupado com a demora do processo, preocupado principalmente com a efetivação dos direitos, né? Com a importância de se garantir a efetividade do processo, garantir a tutela adequada dos direitos, uma previsão constitucional, né? A necessidade de se atender a essa proteção dos direitos pela via do processo, criou o Instituto da Antecipação dos efeitos da tutela, no artigo 273 do CPC de 73, e junto criou o artigo 461, que trouxe algumas medidas de apoio que possibilitaram justamente a execução, muitas vezes, dessas medidas, né, das tutelas antecipadas. Amanhã, na aula de tutela antecipada, eu vou falar um pouquinho melhor disso para vocês, tá? Com isso, ele possibilitou que, quando alguém propõe uma demanda, ela peça logo no início do processo, ou um pouquinho depois, mas sem precisar aguardar a sentença, que virá depois, como se fosse um adiantamento daquilo que ela só receberia no final. Por isso o nome, antecipação dos efeitos da tutela. Eu entro então com uma ação para revisar um contrato que eu tenho com o banco, porque o banco está me cobrando juros abusivos. Só que eu sou empresária.
E eu tô tendo muitas dificuldades porque o banco, inclusive, botou meu nome no Serasa em razão desses débitos que ele tá dizendo que eu tenho e que eu quero revisar. Porque eu acho que tem juro abusivo, que tem um monte de encargo abusivo. Se eu tiver que esperar a sentença, sair o processo todo, tramitar, a sentença ser proferida, para só aí receber o reconhecimento do direito à revisão e então tirar o meu nome do Serasa, porque aí eu consegui provar que eu não devo nada, pode ser que eu tenha uma série de prejuízos no meu negócio. Então, o que eu posso fazer? Eu proponho a ação de revisão do contrato e peço antecipadamente para o meu nome ser tirado do Serasa de forma provisória. O juiz, então, pode dar essa decisão logo no início do processo, determinando que o meu nome seja retirado do Serasa. E lá no final ele vai confirmar se eu tenho mesmo direito à revisão do contrato, se de fato meu nome não tem que ficar no Serasa. Claro que existem requisitos para isso, nós vamos entender. Mas a ideia aqui é que, com essa antecipação dos efeitos da tutela, que foi uma técnica excelente, importantíssima, que veio lá na reforma de 1994, eu possa receber desde já uma parte dos efeitos, ou todos os efeitos, que eu só receberia ao final, quando da análise com cognição exauriente, profunda, lembrem-se das análises de cognição que nós já fizemos, do pedido que eu formulei para o juiz. Essa é a ideia da antecipação dos efeitos da tutela que veio no Código de 73. A cautelar continua existindo, mas aí nós já conseguimos entender um pouquinho a diferença entre elas, né? A tutela antecipada, embora conserve direitos também, me dá o bem da vida, ou ao menos um efeito daquilo, desde já. Eu não preciso aguardar o final do processo. A cautelar conserva direitos. Ela garante a conservação de algo, ela garante a conservação do resultado útil do processo, por exemplo, né? Tem uma série de conceitos aí que nós vamos ver depois, de teorias, né, de autores que pensam a cautelar de formas diferentes, que nós vamos estudar quando estudarmos a cautelar, mas basicamente a diferença entre elas é essa. Quando veio então a reforma lá de 94, criou-se a tutela antecipada e o nosso sistema ficou então com essas duas possibilidades: a tutela cautelar e a tutela antecipada, com essas configurações diferentes. Por hora, o que interessa para vocês? Uma, conservando, pretendendo conservar algo até que eu pudesse entrar com uma ação, entrar com uma execução, enfim, até que eu pudesse utilizar efetivamente aquela medida para conseguir um direito. E a outra, com o fim de antecipar os próprios efeitos da tutela final, me dando desde já o bem da vida, uma parte do bem da vida que eu pretendia obter, que eu poderia obter apenas ao final. E o CPC de 73 permaneceu com essa configuração, claro, havia uma série de detalhes aí, e conforme formos estudando aí as tutelas de urgência provisória, né, e de urgência eu vou tratando isso com vocês, mas basicamente ele ficou com este modelo. Até que vem, então, o CPC de 2015 e muda um pouquinho essa configuração. Ele cria, então, um nome que não existia formalmente, que é o nome das tutelas provisórias. Então, todas essas agora são tutelas provisórias, que podem ser ou de urgência ou de evidência. E qual que é a diferença basicamente entre elas, né? Nas tutelas de urgência eu vou ter um requisito importantíssimo. Eu tenho o perigo de dano, o perigo da demora, eu não posso esperar. Eu preciso desde já obter aquela medida. Como o próprio nome diz, ela é urgente. Já na tutela de evidência, eu não tenho urgência. Porém, eu tenho um direito evidente. É evidente que eu tenho direito, aquele direito que eu estou pleiteando. E porque é evidente esse direito, eu posso obtê-lo provisoriamente. A palavra provisória aqui vem como contrário à permanência, né? Ela não é uma tutela permanente, é uma tutela provisória. Essa aqui é a ideia da tutela provisória, ok? Nesses casos, então, eu vou ter a evidência do direito, mas eu não vou ter a urgência. Essa é a diferença entre elas, e depois nós vamos estudar também a tutela de evidência, e eu vou explicar isso pra vocês bem certinho lá na hora, ok? Bom, deixa eu tirar aqui, tem um negócio aqui. Olhando mais propriamente para essa classificação, se vocês conseguirem imaginar isso na mente de vocês, né, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter a categoria
das tutelas de urgência de um lado, que podem ser cautelares ou antecipadas, e das tutelas de evidência do outro. Essa só pode ser antecipada, não existe tutela cautelar de evidência. A tutela cautelar é sempre de urgência. E é tudo isso que nós vamos estudar agora, cada uma no seu quadradinho, tá? Todas elas são provisórias e, portanto, elas podem ser revogadas. Essa que é a ideia, né? Essas tutelas que podem ser concedidas no curso do processo podem ser revogadas pelo juiz a qualquer tempo. Então, o juiz pode determinar que o meu nome saia do Serasa, mas necessariamente no final, lá na sentença, ou ele vai confirmar isso, ou ele vai revogar a medida. Ele pode entender que a Thaís não tinha mesmo aquele direito. Ela deve mesmo para o banco, então o nome dela tem que ficar no Serasa. O que ele faz? Ele revoga aquela tutela provisória. Vejam como isso é importante, né? Depois, isso vai ser importante para nós entendermos algumas técnicas que existem no código que podem até se confundir, por exemplo, com a tutela de evidência. Mas ela não perde, a tutela de evidência, por ser provisória, a sua provisoriedade. Isso é bem importante de entender, ok? Elas também têm alguns momentos de concessão. Então, a tutela provisória pode ser concedida incidentalmente num processo que já existe ou em caráter antecedente, ou seja, antes da ação, vamos colocar super entre aspas isso, gente, principal ser proposta, tá? Eu posso formular um pedido antes da hora, antecedentemente, portanto, e esse pedido vai me possibilitar apenas a concessão daquela tutela em caráter antecedente. Depois a gente vai entender como isso funciona, ou incidentalmente num processo que já existe. E sendo assim, ela pode ser concedida antes da oitiva do réu. Eu entro com a ação e já peço a tutela provisória, o nome disso é inaudita altera parte, ou depois da oitiva do réu, depois que o réu se manifesta, ou em qualquer outro momento no processo. Depois a gente vai entender que até na sentença ela pode ser concedida, ok? Isso também é muito importante da gente entender. Cuidado, porque aqui vai aparecer um termozinho que vocês devem ter ouvido muito já, mas que muitas vezes a gente confunde. É o termozinho liminar. Liminar é o que, gente? Liminar não é sinônimo de tutela antecipada nem de tutela cautelar. Liminar significa toda decisão proferida no início do processo, em início litis. O que significa liminar, portanto? Antes da citação do réu. Pode ser uma tutela provisória liminarmente concedida antes da citação do réu, mas nós vamos ver depois nas aulas de sentença que existe até a sentença liminar, ou seja, uma sentença proferida antes da citação do réu. Então, cuidem com esse termo liminar. Claro que a tutela provisória pode ser concedida liminarmente. Qualquer uma delas pode ser concedida liminarmente. Mas liminar não é sinônimo de tutela cautelar ou de tutela provisória, ok? Outra questão importante é que essas tutelas não podem ser concedidas de ofício. Elas dependem de requerimento das partes. O autor pode pedir, o réu reconvinte pode pedir, os terceiros intervenientes podem pedir, quase todos eles, né? Todos dependem de pedido da parte. O juiz não pode conceder de ofício. Isso gera uma série de preocupações no âmbito dos juizados, por exemplo, quando as pessoas atuam sem advogado, porque eventualmente essas pessoas podem nem saber que elas têm esse direito a pedir. Por isso muita gente vai dizer que lá o juiz tem que ter um papel mais ativo, mas isso é super polêmico, né? A rigor, a tutela provisória não pode ser concedida de ofício, tá? E a competência para o seu pedido, que vai ser, se incidental, dentro dessa ação que já existe para o mesmo juízo, ou se antecedente para o juízo que teria competência para decidir o pedido principal, ok? Dentro dessa classificação, então, que é tão importante, gente, nós vamos começar pelas tutelas de urgência e mais especificamente pelas tutelas de urgência antecipadas, que vai ser o tema, vão ser o tema, né, já da nossa aula de amanhã. Por hora, o que eu preciso muito que vocês entendam é esse panorama geral das tutelas. E se nós tivéssemos que desenhar, como que esse desenho ficaria, né? Nós colocaríamos tutela provisória, o nomão de todas elas, tutela provisória, tutela de urgência, tutela de evidência, tutela de urgência antecipada ou cautelar, tutela de evidência sempre antecipada, ok? Todas
denominadas tutelas provisórias. O professor Daniel, por exemplo, faz uma crítica bem importante ao título. Ele diz que não deveriam se chamar tutela provisória, depois a gente vai entender melhor isso, tá? Existem uma série de críticas da doutrina à forma como o CPC configurou essas tutelas, mas uma das grandes alterações mais importantes, só um pouquinho que tem uma cachorrinha debaixo da mesa aprontando, fazendo arte. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Tava fazendo arte debaixo da mesa. É unânime, ou quase unânime, que o CPC de 2015 acertou muito quando ele unificou os regimes das tutelas provisórias. Porque como nós vamos ver na aula de amanhã, por muito tempo, lá quando veio a alteração de 94, era uma confusão enorme. Porque a tutela cautelar tinha um requisito diferente do requisito da tutela antecipada. Isso gerava muita confusão na doutrina. Amanhã eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Então, essa unificação dos regimes, ou seja, esse colocar todas essas tutelas dentro de uma categoria de tutela provisória, que, ao menos no que se refere às tutelas de urgência, terão os mesmos requisitos de concessão, facilita muito a operacionalização dessas técnicas, né? Facilita muito o trabalho com essas técnicas, ok? E é sobre isso que nós vamos falar a partir de amanhã, certo? Até daqui a pouco, ou até amanhã, né? Eu estou postando esse vídeo agora, mas vocês vão vê-lo amanhã. Anotem todas as dúvidas, nos vemos já já. Um beijo e se cuidem. Beijo da Jolie.